meus amigos e minhas amigas, é amanhã. A final do Campeonato Baiano já tá batendo aquela ansiedade. Deixa eu acionar agora Thiago Reis, que já tá na Fonte Nova, palco do clássico de amanhã. E a zaga do Bahia continua sendo uma dor de cabeça para Rogério Ceni, né, Titio? Uma boa tarde. Fala, Danilo, muito boa tarde para você, um forte abraço para todos que nos acompanham aqui no Globo Esporte. O Bahia terminou hoje pela manhã a preparação para o Clássico Bavi de amanhã, que vai decidir quem é o campeão baiano de 2026. O jogo vai ser aqui na Arena Fonte Nova, apenas com torcedores tricolores. O Bahia, que tem o melhor ataque da competição, com 30 gols marcados em 10 partidas. A média é de 3 gols a cada jogo. Mas o grande problema, como você falou, para o Rogério Ceni, são as poucas opções na zaga. Amanhã, Ramos Mingo e Gabriel Xavier devem seguir titulares. Isso porque o David Duarte está na transição e o Canu se recuperando de lesão. E o Marcos Vitor, que acabou de voltar de empréstimo, não pode jogar o Campeonato Baiano. No banco de reservas, Fred e Luiz Gustavo são as opções, mas não tem jeito. O Campeonato Baiano virou obrigação depois que o time de Rogério Ceni foi desclassificado da Libertadores da América, mas o certo é que jogando aqui na Arena Fonte Nova, o Bahia é muito mais forte, ainda não perdeu na temporada e vai tentar superar o maior rival para ficar com o título mais uma vez. Mais de 43 mil ingressos já foram adquiridos, promessa de casa cheia. Danilo, eu volto com você. Pois é, bem mais gente do que de um público na semifinal, 16 mil pessoas aí na Fonte Nova. Falou, seu Titi. A próxima parada é Salvador, lá também tem clássico, tem Bavi em jogo único. E o Rogério Ceni está buscando o bicampeonato. Decisão já no sábado, já amanhã tem bola rolando por aí, né, Rainan? É isso, Barreto. Muito bom dia para você, né? O jogo é amanhã de tarde, 5 da tarde, um horário diferente, uma final de uma forma diferente também, que eu acho que pouca gente acompanhou. A última vez que aconteceu uma final, um jogo único aqui no futebol baiano foi em 1981, 45 anos. E uma coisa que o Bahia leva vantagem, né? Das finais em jogo único no Campeonato Baiano, o Bahia venceu todas, nem precisou levar para a decisão de pênaltis, então tem essa vantagem a seu favor. Tem a vantagem também, é claro, de jogar em sua casa, jogar na Fonte Nova, fez a melhor campanha desse Campeonato Baiano, uma pontuação histórica, inclusive. Não teve nenhuma derrota, né? Está invicto até agora, até o momento, só que é o momento em que o Bahia chega mais pressionado nessa era Rogério Ceni. O próprio Rogério Ceni falou, é um momento de maior pressão desde que eu cheguei ao Bahia. Ele fala isso e sabe que um clássico piora ainda mais a pressão. E ainda mais 2 clássicos seguidos. O do Campeonato Baiano, nesse sábado pelo Baianão, pela final, e também na quarta-feira tem o Campeonato Brasileiro, né? Ao contrário de Minas Gerais, com a mudança do regulamento, as 2 torcidas voltaram ao estádio, a frequentar o estádio juntas. Aqui, na Bahia, é diferente. As 2 torcidas não podem frequentar o mesmo estádio. Vai ser o 32º Clássico Bavi sem torcida mista, sem torcida, sem nem os 10%, como vocês falaram aí, da torcida visitante. O presidente do Vitória, né, falou muito essa semana disso, que não era justo o torcedor do Vitória não poder acompanhar nenhum minuto da final no estádio, né? E abriu a conversa para, quem sabe, no ano que vem, essa mudança acontecer. Mas, em novembro, quando foi apresentado o regulamento do Campeonato Baiano, ninguém tocou nesse assunto, né? E sabendo que a grande possibilidade era de que 2 times de Série A chegassem à grande final do Campeonato Baiano. Com 5 dias, não dava para mudar nada e foi assim que o Ministério Público recomendou torcida única mais uma vez. Ou seja, só o torcedor do Bahia vai estar presente na Fonte Nova. E no ano passado, a gente viu o Bahia sendo campeão na casa do Vitória, né? Sem a sua torcida presente. O ano retrasado, a gente viu o Vitória sendo campeão na casa do Bahia, também sem sua torcida presente, ou seja, o torcedor não pôde comemorar no estádio os 2 últimos títulos baianos. Mas o Bahia tem 2 desfalques super importantes para esse jogo, falando agora do campo, né? O Bahia não vai poder contar com o David Duarte e a defesa vem sendo um ponto muito negativo no trabalho do Rogério Ceni nesse ano, porque vem entregando gols bobos, falha constante na saída de bola e gols surgindo dessa maneira. Então a defesa é um ponto fraco do Bahia para esse jogo.
Não vai ter também o Caio Alexandre, que é aquele cara que ajuda na construção, né, a saída construída, a ligação com o ataque. O Caio Alexandre teve um problema no adutor no último jogo, justamente da semifinal do Campeonato Baiano, e também não vai participar. Bahia deve ir com o mesmo time que jogou contra o Juazeirense, o mesmo time que jogou também contra a equipe do O'Higgins, que foi eliminado, né? Ah, um outro detalhe, vocês sabiam que o Bavi nunca foi decidido, o Bavi quando chega na final do Campeonato Baiano, nunca foi decidido em cobrança de penalidades? Pois é, né? Podemos ter aí um ineditismo também, porque o jogo final, o jogo único, traz essa situação, né? De, olha, nem sempre o grande favorito vence. Apesar de que eu acho que para esse jogo não tem um grande favorito. Pela pressão que o Bahia tem e pelo Vitória, que não conseguiu evoluir, né? Depois daquele jogo contra o Flamengo, que perdeu, mas jogou bem, o Jair Ventura testou outro esquema tático, tentou sair daquele modelo de 3 zagueiros, e não conseguiu fazer bons jogos contra equipes do Campeonato Baiano, de campeonato estadual. Ou seja, eu aposto num Bavi de baixa qualidade técnica, mas de muita vontade, e particularmente eu gosto, tá? Aquele jogo de raça, de vontade, brigado dentro de campo, não estou falando de briga não, tá, gente? Estou falando na bola. Eu acho que vai ser um jogo nesse estilo. Vai ser um estilo de um Vitória mais recuado, mais retrancado. O Bahia tem dificuldade de jogar contra times que se comportam dessa forma. O Vitória, que não vence um clássico na Fonte Nova desde 2020, né? A última vez foi na Copa do Nordeste, com o Thiago Carleto fazendo gol de falta, o Vico fazendo gol de cabeça na cobrança do Carleto. O Ronaldo, inclusive, era jogador do Vitória naquela época, o goleiro do Bahia, fez grandes defesas, foi um dos melhores da partida. E aí o Vitória, além disso, desses números que jogam contra ele na Fonte Nova, sem ter a sua torcida, perdeu o Kaique Gonçalves na semifinal, porque de forma irresponsável agrediu o jogador da Juazeirense e foi expulso, e era o único 5, segundo o Jair Ventura, que ele tinha no elenco, né? É um jogador que mais tem minutagem nesse 2026 com o Jair Ventura, tá fora do jogo, ele que às vezes era recuado ali para fazer a função de terceiro zagueiro. Também não vai ter o Dudu que estava na maior crescente da sua carreira, estava com moral, jogando Série A como titular, e teve uma lesão na coluna. Foi para São Paulo para fazer exames para saber se vai passar por cirurgia ou não. E aí fica a grande dúvida. Será que o Jair Ventura vai voltar para os 3 zagueiros? Porque ele só tem à disposição agora como volantes o Edenilson, né, para essa posição, o Zé Breno e o Ronald. Jogadores que ele não costuma utilizar. O Edenilson muito jovem, garoto da base, tem 20 anos apenas. Será que vai botar numa final? Ou ele vai voltar para os 3 zagueiros, com o próprio Edenilson, que já foi improvisado nessa posição, ou vai colocar o Neres? É a grande incógnita para esse Bavi, tá bom? Então, vamos ver aí como é que vai ser. A gente só vai saber, claro, 1 hora antes do jogo, mistério tomando conta durante essa semana, mas esse jogo que tem muitas nuances e também, é claro, o reencontro do Marinho num Bavi, ele que foi carrasco do Bahia, jogando a favor do Fortaleza, né, marcando 3 gols nos últimos encontros. Tem também o duelo ali de atacantes, né? Será que vai ter muitos gols? O William José está vivendo sua fase goleadora no Bahia, né? Tem 5 gols na temporada. O Kaiser, pelo lado do Vitória, tem 4 gols, é o artilheiro do Vitória na temporada e já marcou 2 gols em clássicos. O William José ainda não balançou as redes, é a chance deles mostrarem serviço aí amanhã lá na Fonte Nova. Eu tô torcendo pelos pênaltis, viu? Eu declaro minha torcida aqui, porque eu gosto de emoção em final de campeonato. Vai mandar aquele meme do sapo gordo de blazer, né? Agora é um absurdo, né? Você fazer uma final dessa, que nem ele trouxe, o Rainan trouxe, fazer uma final só com uma torcida. Como é que não pensaram nisso? Ó, não pode 2 torcidas. Ok, o Ministério Público lá falou que não pode 2 torcidas. Mas aí você tem que ter 2 jogos. É muito injusto com o Vitória, é muito injusto. E isso só traz mais pressão para o Bahia, porque o Bahia ele precisa vencer. Por tudo que já aconteceu lá na eliminação da Libertadores, porque joga em casa, no seu campo, só com a sua torcida. Vai ficar muito feio se o Vitória for campeão, mas é muito injusto. Que regulamento é esse? Com qualquer equipe, né? Com qualquer equipe, não no só caso com com Vitória. Supondo que fosse outra equipe, outras equipes. Ou você divide torcida, ou são 2 jogos. A regra tem que ser essa. Lá em São Paulo não pode dividir. Né? O campeonato inteiro foram. Essa fase preliminar, essa fase eliminatória foi um jogo só. Na final, eles colocaram 2 jogos, sabendo que não podia dividir.
Final. Que o Rainan falou lá, como é que não pensaram isso lá atrás, né? Como é que a federação não... A federação não pensou e nenhum clube levantou a mão também. Pensou, não, olha só. Mesmo assim, mas isso é ruim para o campeonato. Vocês estão fazendo um regulamento que pode privar o meu torcedor de ver um minuto sequer da final. Isso aí não pode existir. E não comemorar o título. Você imagina se a gente gostaria que não existisse nada disso, que todos os jogos pudessem ser meio a meio se os clubes quisessem. Enfim, tem um mundo ideal, tem um mundo real. A gente, né, várias vezes aceita aqui as ponderações, embora não concorde com algumas delas. Tudo bem, está aí, está estabelecido. Tudo bem, não, mas enfim, está aí, é a realidade, né? Então, são 2 jogos. Você coloca a final no mínimo que você pode fazer. Mas assim, às vezes falta bom senso, sabe? Falta bom senso para as pessoas. Gente, você não pode dividir, são 2 jogos, tá? Um jogo só, se você pode botar as 2 torcidas. Isso acho que é fato isso, é tão fácil. Vamos ter torcedores privados aí de assistir a pelo menos né? Não vão ver 1 minuto da final. Ou a paisana, né? Dentro de campo. Aí não vai dar certo. Não vai dar certo. É melhor não. Rainan Peralva, obrigado pela participação na redação. Saudações, torcida tricolor, como vocês estão? Sejam muito bem-vindos de novo, aqui ao Sala ECB, e com isso vamos continuar mais um vídeo do nosso esquadrão. Bom, o Bahia fecha acordo para vender volante à equipe da Série B. Jota encerra sua passagem pelo Bahia. O Bahia confirmou a transferência do volante Jota, de 22 anos, para o Athletic Clube. O time mineiro, que disputa a Série B do Campeonato Brasileiro, acertou a contratação do jogador, que fazia parte do elenco profissional tricolor nas últimas 2 temporadas. No acordo entre os clubes, ficou definido que o Bahia permanecerá com uma porcentagem dos direitos econômicos do atleta, garantindo participação em uma eventual negociação futura. Assim, Jota se despede da cidade tricolor após disputar 15 jogos pela equipe principal e marcar um gol. O gol foi anotado no Campeonato Baiano de 2026 e marcou também o primeiro gol do Bahia na temporada. E o volante passou a integrar o elenco profissional do Bahia no início de 2025, após atingir a idade limite para atuar nas categorias de base. No entanto, a forte disputa por espaço no setor fez com que ele tivesse poucas oportunidades em campo, mesmo após receber elogios internos e renovar contrato no ano passado. E com o objetivo de dar mais minutos e contribuir para o desenvolvimento do jogador, o tricolor decidiu emprestá-lo ao Criciúma para a disputa da Série B da última temporada. Porém, a passagem pelo clube catarinense acabou não sendo positiva. O volante não entrou em campo em nenhuma partida da Série B, já que a comissão técnica do Tigre optou por utilizar outros atletas considerados mais preparados. De volta ao esquadrão, chegou a estrear balançando as redes, mas seu desempenho em treinos e jogos não foi suficiente para convencer a comissão técnica. E ele se despede do Bahia com um título em seu currículo, o Campeonato Baiano de 2025. Em nota oficial, o Bahia desejou sorte ao jogador na continuidade de sua trajetória profissional. E é isso, torcedor do Esporte Clube Bahia. Agradeço a todos vocês que assistiu o vídeo por aqui. Se cuidem e fiquem na paz. A gente se vê no próximo vídeo. Abraços.